Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Marcos, capítulo 5, de verso 1 a 34, aonde fala que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava indo para a região de Gadara. E chegando lá naquela cidade, o Senhor Jesus, com os seus discípulos, havia um homem. Este homem estava possesso, é, com castas de demônio na vida daquele homem. E o Senhor Deus, vendo que aquele homem estava possesso, ele ordenou, ele deu uma ordenança para que aquelas castas o deixassem livre. E assim eles o deixou livre. E aquele homem, se tornando livre, aquela caixa de demônios foi para os porcos. E assim, aquele homem, quando viu que estava livre, estava liberto de toda aquela situação, o Senhor, ele queria acompanhar Jesus, e Jesus ordenou para que ele não o acompanhasse, mas sim que ele procurasse os seus familiares e contasse tudo o que havia acontecido. E assim ele foi obediente ao nosso Deus Todo-Poderoso, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele contou para os seus familiares o que havia acontecido, e assim também ele procurou algumas cidades para contar aquele benefício que o nosso Senhor Jesus Cristo havia feito na vida daquele homem. Aquele homem estava liberto, meus amados queridos irmãos. E assim ele fez. Aqui no verso 20, ele disse assim: então o homem partiu e começou a visitar as 10 cidades daquela região e contar a todo mundo as grandes coisas que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Meus amados queridos irmãos, o nosso Deus Todo-Poderoso quer que nós, tudo aquilo que Ele faz, todos os milagres que Ele realiza em nossas vidas, tudo que Ele faz em benefício dos seus, Ele não quer que a gente se cale. Ele quer que a gente, além de acompanhá-lo, de levar o ID, fazer o ID e também espalhar o Evangelho, Ele também quer que a gente conte os nossos milagres, os benefícios que Ele tem feito em nossas vidas, ao meio dos nossos também, dos nossos amigos, das nossas parentelas e também entre toda a humanidade. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque quem salva, quem liberta é o Senhor. Ele que tem todo o poder, ele tem toda a autoridade de realizar milagres. Não somos nós humanos, mas sim o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E aquele homem fazendo tudo isso, levando esse testemunho, todos ficaram admirados de ver o poder do Senhor Jesus. Glórias a Deus. E Senhor, ainda naquela região, seguindo para um outro lado, o Senhor encontra uma multidão que ali já estava à espera do Senhor Jesus, porque onde Jesus ia, toda a multidão estava atrás dele, estava com ele. Glórias a Deus. E assim, ele chegando no meio daquela multidão, havia uma mulher que já tinha gastado todos os seus recursos. Ela já havia investido tudo que ela tinha com a saúde dela. A mulher que havia com 12 anos de hemorragia, ela não sabia mais o que fazer, mas ela confiou e acreditou que o único milagre dela era Jesus. E ela, sabendo que Jesus estava naquela região, ela saiu de casa se arrastando, entrou entre a multidão e tocou na orla de Jesus. E assim que ela tocou na orla de Jesus, o milagre dela foi concebido. Glórias a Deus. E ela ainda impactada com tudo que havia acontecido com ela naquele momento, o Senhor Jesus disse: alguém tocou em mim.
E os seus discípulos, Pedro, um dos principais, disse: Senhor, tantas pessoas tocando no Senhor, e o Senhor ainda pergunta quem tocou no Senhor, mas o Senhor disse: mas alguém tocou em mim de forma diferente. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aquela mulher ainda atordoada, ela ainda com medo, também ela com medo, mas ela foi corajosa. Da mesma forma que ela foi curada, ela foi corajosa e disse: Senhor, fui eu que toquei no Senhor. E o Senhor aqui no verso, o Senhor diz, no verso 32, o Senhor diz: porém Jesus continuou olhando para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e tremendo ainda por compreender o que havia acontecido a ela, veio cair aos pés dele e contou-lhe o que ela havia feito. Então ele disse: filha, a sua fé o salvou. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, o Senhor já tinha curado aquele homem, o homem já foi curado, seguindo para uma outra região, próximo àquela cidade, na mesma cidade, o Senhor curou aquela mulher que havia 12 anos com fluxo de sangue. E ela não sabia mais o que fazer, mas a fé dela estava em Jesus. E ela tocou e acreditou, e ela foi se arrastando, ia confiando, e ela tocou e ela foi curada. Glórias a Deus. Quando o Senhor estava naquela multidão, havia também Jairo chega desesperado, pedindo ao Senhor para ir orar pela sua filha. Sua filha estava enferma. E quando ele estava conversando com Jesus a respeito dessa situação, o Senhor, quando estava se preparando para ir para a casa de Jairo, foi quando ele encontrou com essa mulher e houve este milagre. Glórias a Deus. Quando o Senhor estava com a mulher, quando Jesus realizou a cura da mulher, que Jesus estava a caminho da casa de Jairo, chega um dos seus, dando a notícia a Jairo e a Jesus que não tinha mais o que fazer, mas Jesus pediu para que Jairo confiasse e acreditasse. Glórias a Deus. E assim ele confiou e acreditou, e o Senhor se calou e seguiu. Chegando na casa de Jairo, havia uma grande multidão naquela casa, e o Senhor pediu para que todos se retirassem, e todos obedeceram a Jesus, e só ficou com Jesus e seus discípulos, o pai e sua mãe. E Jesus foi até o encontro da menina. Chegou lá, o Senhor deu uma ordenança. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E chegando lá, o Senhor, quando viu a menina, deu uma ordem, pediu para que a menina se levantasse, porque muitas das vezes, meus irmãos, quando o Senhor tem de fazer, o Senhor faz, e o Senhor, Ele ordena, e Ele quer que nós sejamos, que nós venhamos acreditar e confiar que grandes coisas Ele faz, grandes milagres, o nosso Deus Todo-Poderoso Ele faz. O mesmo Cristo que fez naquela época é o que faz nos dias atuais. E chegando lá, o Senhor orando por aquela menina, Ele deu uma ordenança e disse assim, no verso 41 de Marcos, capítulo 5, do verso 41, ele disse, segurando a menina pela mão, ele disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu ordeno, levante-se. Imediatamente a menina tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e todos ficaram muitos admirados. Jesus os proibiu de contar o que tinha acontecido, e mandou-lhe dar alguma coisa para ela comer. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor pediu para que ele fosse contar para a família o que havia acontecido.
o milagre que o Senhor tinha feito na vida daquele homem que expulsou a caixa de demônios. E assim ele obedeceu e foi. Quando o Senhor estava no meio da multidão, a mulher do fluxo de sangue que estava desesperada, mas confiando com uma fé aguçada no Senhor, com a fé ativada no Senhor, que só Jesus podia curá-la. Ela não temeu, mediante aquela multidão, ela não temeu. A coragem e a fé dela foi até Jesus, tocou em Jesus e saiu virtude do Senhor e ela foi curada de imediato. Glórias a Deus. Quando o Senhor está a caminho de Lázaro, que foi e deu uma ordenança para que aquela menina levantasse, e a menina enferma, onde já não havia mais vida, e aí o Senhor orou e o Senhor deu vida àquela criança de 12 anos. Aí o Senhor já pediu para que todos os saíssem e deixassem a sós. Glórias a Deus, só tendo esse direito de ver esse milagre, seus pais, que foi Jairo e sua esposa, e Jesus e os seus discípulos. Glórias a Deus. Tem coisas, meus amados irmãos, que o Senhor vai fazer em nossa vida e vai pedir para que a gente conte os feitos do Senhor. E nós temos que ser obedientes ao Senhor, às ordenanças do Senhor. Tem algo que nós vamos fazer com a nossa própria fé. Vamos tocar na orla de Jesus, nós vamos ser curados e vamos confessar ao Senhor que foi a nossa fé que tocou nele e nós recebemos a dádiva e o poder da cura. Glórias a Deus. E tem coisas que o Senhor vai fazer, como ele deu a ordenança àquela menina de 12 anos, Talita Cumi, te ordeno, levante-se. E a menina levantou. E vai ter curas e propósitos que o Senhor vai pedir também para que a gente não conte, como assim o Senhor pediu também para que os pais não contassem nada a ninguém. Glórias a Deus, porque ali as pessoas já não tinham, as pessoas ali já tinham, viu que não tinha nada, não tinha mais nada o que fazer, mas o Senhor Jesus, com seu poder, com seu propósito, com a sua ordenança e obediência a seu Pai, que ele veio do Pai para o Pai, ele voltou e ele veio com um propósito. E assim como Jesus teve o propósito dele, todos nós, mesmo antes de sermos gerados, né, na barriga da nossa mãe, no ventre da nossa mãe, nós temos um propósito. E o Senhor não quer que a gente nem olhe nem para a direita e nem para a esquerda, mas que a gente siga o alvo que é o nosso Deus Todo-Poderoso, que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo de Deus, e que a gente venha cumprir aqui neste mundo, cumprir aqui nesta vida que o Senhor nos dá, o nosso propósito. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim foi, no mesmo dia, na mesma região, o Senhor curou, o Senhor fez diversos milagres, glórias a Deus, e também espalhou o seu evangelho. Deus é poderoso, louvado seja a Jesus Cristo. E assim nesta manhã o Senhor quer que com essa fé da mulher do fluxo de sangue, da fé do pai da menina de Talita Cumi, que foi e acreditou que se o Senhor fosse orar pela sua filha, ela ia melhorar, e assim o Senhor deu vida àquela menina. Glórias a Deus. E assim o Senhor libertou aquele homem. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui o Senhor está nos libertando. Aqui o Senhor está nos curando, e aqui o Senhor está ressuscitando vidas onde já não havia mais, onde a gente já estava desmotivado, onde a gente achava que não tinha mais jeito. O Senhor já veio com a sua cura. Glórias a Deus, dando vida aonde já não existia mais vida. O Senhor aqui também já libertou, onde a gente achava que não tinha libertação, mas o Senhor é aquele que chega e faz toda a diferença. O nosso Senhor Jesus Cristo veio para quebrar os protocolos, todos os protocolos. Glórias a Deus. Só Ele tem poder, a Ele é toda a honra e a Ele é toda a glória. Glórias a Deus. E assim também aqueles que acham, meu Deus, que está aqui em qualquer situação,
que não há mais cura. O Senhor é aquele que cura, como Ele curou aquela mulher do fluxo de sangue. Glórias a Deus. O mesmo Deus daquela época é o Deus de hoje e será o Deus de amanhã, das futuras gerações. Ele não muda. A essência do nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, não muda. A gente muda, mas a essência do Senhor não muda. Ele faz. Ele é o caminho, a verdade e a cura. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Nós vamos orar para que venha a cura, para que venha a libertação e para que haja vida onde não tem vida. Glórias a Deus. Pai amado, Pai querido, nesta manhã te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Paizinho, pelo que o Senhor é, Pai. Obrigada, Senhor, pela cura, Senhor. Obrigada, Senhor, pela libertação, Jesus. Obrigado, Pai, pelo Senhor dar vida aonde não havia vida, Deus. Oh, meu Pai, te louvamos e te agradecemos e te bendizemos que o Senhor é Deus, que o Senhor é Pai, que o Senhor vem com a cura, com a libertação e o Senhor dá vida. Glórias a Deus. E assim o Senhor fez. O Senhor veio e cumpriu o seu propósito. Cumpriu o seu propósito, honrou o seu propósito e fez o que o Pai pediu. O seu Pai pediu para que o Senhor viesse para libertar, viesse para espalhar o Evangelho, viesse para dar vida aos que não tinham mais. O Senhor, e assim o Senhor fez, e assim o Senhor cumpriu o seu propósito. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. E nos ensina, Senhor, confiar e acreditar no Senhor. E nós deixarmos tudo aquilo, não se prender a nada. E saber que o Senhor é o nosso alvo, que o Senhor é o nosso Deus todo-poderoso que tudo faz. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, recebam a cura. Meus amados irmãos, receba a libertação. Meus amados irmãos, receba vida e vida com abundância. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus.